Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa quarta aula da Maratona Reabilitador de Sucesso. E amplie a sua visão, reorganize a sua agenda e aumente o seu faturamento. Para isso, hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo para planejamento em reabilitação oral. Bem, pessoal, o primeiro passo para planejamento na reabilitação oral é o preparo da musculatura para depois nós conseguirmos o ideal, o reposicionamento articular ideal. E com isso chegarmos de uma forma confortável, de uma forma previsível, ao que nós chamamos de uma posição de conforto, que é a relação central. Não é isso, Alisson? Exatamente. E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos falar hoje um pouquinho sobre relação cêntrica, preparo da musculatura, como conseguir esse posicionamento de maneira... acho que isso é um tabu, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade, de uma maneira autoguiada que a gente possa conduzir um posicionamento estável, reproduzível da nossa reabilitação oral para que ela se mantenha estável com o passar do tempo e falar um pouco mais sobre o planejamento de maneira geral. Nós vimos aí nas aulas passadas um pouco sobre o que é o método PRA, ampliando a sua visão como reabilitador, te mostrando, né, a importância de ser um reabilitador e no que diz respeito a diagnóstico, planejamento e execução, falando para vocês que hoje nós precisamos ser reabilitadores, independente da especialidade. Falamos também um pouco sobre diagnóstico, né, batemos bastante na tecla sobre diagnóstico, que você precisa fazer um diagnóstico transdisciplinar e se conectar com outras áreas, né? Você pode ver aí na tela que existe hoje uma ampla gama de profissionais que precisam estar conectados para que você diagnostique um problema no seu paciente e consiga manejar isso de maneira eficiente, que essa reabilitação seja previsível, seja duradoura, né? Então, fisioterapia, endocrinologia, medicina, odontologia do sono, psicologia, psiquiatria, nutrição, gastroenterologia, então todos esses profissionais, eles precisam estar conectados para que a gente possa desenvolver um diagnóstico preciso desses multifatores que estão incidindo na cavidade oral, que não tem, né, uma, entre aspas, ligação direta com a cavidade oral, mas que estão incidindo, né, alguns fatores ali que estão levando à perda de estrutura dental sadia e que a gente precisa diagnosticar, mostrar isso para o nosso paciente para que a gente possa desenvolver um plano de tratamento consistente e que a gente mude a vida desse profissional, desse paciente, né? Não só mudando a condição de saúde oral, mas mudando a condição de saúde desse paciente como um todo. Então nós vimos, né, nessas outras aulas que o método PRA está conectado, né, com o planejamento, com a reabilitação, com os métodos de adição, né, não só para o caso específico, mas para a sua vida como profissional e para a vida do seu paciente, né? Fazer um replanejamento de tudo que você faz hoje para mudar o seu posicionamento como dentista, como reabilitador a partir de agora. Reprogramar toda essa situação para que você possa fazer isso aqui que nós estamos te mostrando no seu dia a dia, para que você possa adicionar na sua carreira, colher frutos melhores, aumentar o seu faturamento e o melhor, mudar a vida do seu paciente, que é aí que ele vai te trazer mais frutos e que você vai realmente ser um reabilitador de sucesso. E o paciente, lembrando que o paciente agradecido, o paciente bem atendido, ele vai te indicar vários outros pacientes, né, Anderson? Esse é um grande indicador. Então, nós, né, com o objetivo dessa maratona, dessas 8 aulas, é de passar o máximo de conteúdo possível dentro do diagnóstico, planejamento e execução, para que você, a partir do momento que faça essa maratona junto conosco, mude um pouco da sua visão e consiga executar esse método que a gente tem tanto batido na tecla, né? Para que você possa mudar essa visão e para que você possa fazer cada vez mais reabilitações orais, ok? Então, esse é o objetivo da maratona. Nós vamos estar aí juntos, né, nessas 8 aulas, falando justamente sobre isso para vocês, falando muito mais sobre planejamento a partir de agora, relação central, preparo da musculatura, que é algo um
pouco novo, né? Um pouco diferente. Diferente do que nós fazemos em relação aos métodos tradicionais. Vamos falar de relacionamento de canino, de movimentação de lábio, que é uma coisa que a harmonização orofacial trouxe, né, para a odontologia e que a gente começou a incorporar isso na nossa rotina como reabilitador. Isso tem feito grande diferença nos nossos resultados, nos nossos planejamentos. Vamos falar com vocês em relação a isso. Vamos falar na próxima aula a parte de execução propriamente dita, no que diz respeito à tomada de decisão, quando eu vou movimentar, quando eu vou adicionar, quando eu vou remover. Então, você que é ortodontista, que está aí nos assistindo, assista até o final, fiquem na próxima aula. Vamos falar um pouco sobre índice de Point Cork House. Eu preciso movimentar, qual é o posicionamento ideal do dente, o arco está no posicionamento correto, eu preciso abrir, eu preciso fechar. Tudo isso está relacionado com a reabilitação oral. Por isso que eu digo, hoje o dentista precisa ser um reabilitador, ele precisa ter uma visão um pouco mais ampla do que o que ele fazia, né, de maneira geral. Hoje nós vamos falar sobre relação central, sobre preparo da musculatura. Nós falamos, né, nas aulas passadas sobre esses multifatores que levam à perda de estrutura dental, né, mencionamos sobre a tríade de Gripo, né, que são esses fatores que podem estar correlacionados e que vão levar aí a fraturas, trincas, desgastes, fraturas de dentes como um todo e de maneira geral. Depois vocês podem pesquisar, a gente pode disponibilizar para vocês esses artigos falando sobre essa tríade, né, desses multifatores. Hoje, no Brasil, existem aí profissionais que são linha de frente, né, nessa área, como a equipe de lesão cervical lá do professor Paulo Vinícius Soares, a professora Ana Cecília Aranha e vários outros que trouxeram para nós, né, esse conhecimento um pouco mais amplo dessa odontologia transdisciplinar e que fazem muito sentido para a nossa odontologia moderna, né, do que a gente faz, do que a gente propõe para o nosso paciente, de como a gente diagnostica, de como a gente planeja, de como a gente previne, muitas das vezes, alguns problemas que podem ser prevenidos antes mesmo deles acontecerem, né? Então é algo muito interessante. Depois, né, nós precisamos mostrar para vocês que a oclusão propriamente dita, né, para entrar dentro do que nós vamos falar hoje, ela passa por algumas fases, né? Então a oclusão fisiológica é aquela oclusão, falando rapidamente, que o paciente não tem sinais e sintomas. Nós já falamos sobre isso. O paciente pode ser um classe 2, por exemplo, um classe 3, uma mordida aberta, uma oclusão que não seja a ideal, que não esteja no posicionamento de relação cêntrica, né, que não tenha contatos bilaterais simultâneos, que ela está adaptada. Traduzindo, que esteja fisiológica, equilibrada dentro do envelope de função. Exatamente. Mas ela não é a ideal, mas ela está equilibrada. Está equilibrada. E importante é o seguinte, se eu preciso intervir nesse paciente que já foi diagnosticado como uma oclusão fisiológica, eu vou tratá-lo em máxima intercuspitação, não preciso mudar na posição que ele está, não preciso mudar isso aí. Está equilibrado, mesmo que tenha algum dente cruzado, um problema aqui, mas está em equilíbrio, eu não altero essa condição do paciente. Ou seja, a posição fisiológica é a posição em que o paciente não apresenta sinais e sintomas, ok? Ele não tem uma lesão cervical, ele não tem fratura, ele não tem desgaste, ele não tem problemas que levam, né, a uma oclusão patológica. Ou seja, não significa que o paciente que está hoje fisiologicamente adaptado não possa ter uma oclusão patológica no futuro, né? Então, isso pode acontecer. Claro. Né? A partir do momento que, como você disse aí na aula passada, nós estamos vivendo numa era que a qualquer momento eu posso passar de uma situação tranquila para uma situação de estresse, de ansiedade, posso viver uma situação momentânea que pode aí desencadear um processo de multifatores que vão levar a problemas, né, no sistema estomatognático, transformando uma oclusão que muitas vezes era fisiológica, né, numa oclusão patológica. Aí, nesse caso, se por alguma mudar hábitos alimentares... nesse caso, independente de posicionamento articular, nesse caso da oclusão patológica, se eu preciso intervir, aí sim eu preciso levar em consideração
esse paciente, eu preciso transformar essa oclusão patológica numa oclusão de tratamento, se eu preciso intervir nesse momento. Então, a partir do momento que a gente diagnostica uma oclusão patológica, ou seja, esse paciente tem sinais e sintomas de colapso do sistema, de deterioração do sistema, de uma doença oclusal, né, eu preciso então transformar essa oclusão, eu preciso levar essa oclusão de novo a um quadro de estabilidade. Para que eu faça isso, a gente precisa levar em consideração alguns critérios. E o primeiro critério que a gente leva em consideração quando a gente diagnostica uma oclusão patológica é o posicionamento da articulação. Então esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque nessa posição é a posição que eu consigo estabilidade. Essa posição que eu consigo reproduzi-la. Então, eu consigo conforto, né? Consigo, aí assim, conforto. Não quer dizer que a máxima intercuspidação ou um posicionamento inadequado não seja de conforto. Mas o mais importante é que seja reproduzível. Exatamente, que seja estável. E aí, esse é o primeiro passo. Posicionamento, que a gente chama de posicionamento horizontal da mandíbula, ou relação central, ou posição fisiológica da mandíbula. Então, nós vamos, a partir do momento que eu diagnostico uma oclusão patológica, tem sinais e sintomas, nós vamos transformar essa oclusão em oclusão de tratamento e o primeiro passo é determinar o posicionamento articular. Necessariamente tem que ser em relação central, não é isso? Exatamente. E aí é onde a gente entra muito em discussões, né? Será que esse posicionamento que eu determinei é a relação central? Como que eu vou saber se é a relação central? Será que está na posição de relação central? Será que o jig que eu fiz vai estar em relação central? Desprogramou realmente o paciente? Então, assim, é algo duvidoso, né? Que a gente não tem certeza e a gente sempre ficava naquela dúvida. E o que leva, né, a entender que realmente eu cheguei no ponto correto, na posição correta? Estabilidade, conforto, equilíbrio oclusal, não tem ali mais sinais clínicos, né, que, por exemplo, está fraturando, está desequilibrado, bate, escorrega, desliza. E como que eu faço para conseguir, com mais segurança, chegar nessa posição? Como fazer? Exatamente. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, né? Todos esses multifatores que nós conversamos antes, né, podem levar a essas situações que vocês estão vendo aí, levando um sistema que muitas das vezes está fisiologicamente adaptado numa condição como essa. Uma doença oclusal, uma patologia oclusal, né, que nos obriga, vamos dizer assim, a iniciar um plano de tratamento, uma oclusão de tratamento numa posição articular ideal, que seja a posição de relação central, a posição fisiológica da mandíbula. Então, a gente precisa nesse momento, como a gente já falou, colher todas as informações, estabelecer uma conexão com outros profissionais, estabelecer um correto diagnóstico, para que a gente possa agora fazer um planejamento adequado. E é onde a gente vai iniciar propriamente dita a nossa reabilitação. Diagnostiquei que esse paciente tem uma oclusão patológica, vou transformá-la em tratamento e o ponto-chave é o posicionamento articular. Então, pessoal, quando a gente trabalha no planejamento, a gente entra no planejamento, né, existe uma frase muito interessante do Benjamin Franklin que ele fala: quem falha em planejar está planejando falhar. Então, eu preciso fazer o planejamento. Planejamento, em todas as áreas do conhecimento, ela é imprescindível para que a gente possa chegar a um ponto final de maneira mais coerente, né? Claro que na odontologia a gente faz uma analogia com o hipismo. O hipismo, ele o esporte hipismo, né? Quem ganha é quem comete menos erros. Então, quem zera o percurso, o objetivo dele é chegar no zero. Ou seja, não cometer erros. Então, quem zera o percurso com menor tempo é que vai ser o campeão. Então, no caso da odontologia, é a mesma coisa. Eu preciso zerar todo o percurso, desde o diagnóstico até o planejamento. Então, quanto menos erros eu cometer, mais chances eu tenho de chegar num resultado mais previsível. Então,
Então, o planejamento é a chave para que a gente possa iniciar uma reabilitação oral com êxito. Né? Então, vamos pensar muito em relação a essa questão do planejamento. Vamos, entre aspas, perder tempo em planejar, porque depois disso, com as etapas pré-definidas, estruturadas, organizadas, a chance de você ter um erro, ela começa a diminuir bastante. Né? Então, esse é o sucesso da reabilitação, propriamente dita. E aí o Célio vai falar um pouco sobre essas etapas do planejamento, né? A primeira, que é o preparo da musculatura para que a gente possa chegar no posicionamento articular adequado. Isso é uma coisa que a gente tem estudado bastante nesses últimos tempos. A desprogramação, né, que todo mundo conhece, que faz com que o sistema dê um reset ali e comece do zero, vamos dizer assim. Nós temos estudado algumas condições para que a gente possa fazer esse posicionamento articular ideal de uma maneira mais simples, mais efetiva, mais precisa. Então, o preparo da musculatura ele é de fundamental importância, porque é o músculo que vai levar a articulação, os ossos, para uma posição que a gente queira trabalhar. Por isso, daí a importância do estímulo neuromuscular, elétrico neuromuscular, que vai fazer com que esse músculo ele seja conduzido de forma fisiológica à cavidade, à sua devida cavidade, conduza os cônios das suas cavidades de forma fisiológica, depois de relaxado, porque muitas vezes nós temos o músculo está com uma hiperatividade de um lado, que é o lado que muitas vezes o paciente ele é um paciente que mastiga de forma unilateral, então ele vai desenvolver um músculo mais do que o outro e há uma tendência a uma movimentação mandibular para um dos lados. E quando nós provocamos esse estímulo neuromuscular, vai haver uma desprogramação real e imediata, e com isso esse músculo, agora os dois equilibrados, com o mesmo vetor de força, ele vai conduzir a cabeça da mandíbula para as suas cavidades. Então, basicamente, né, para que você faça um planejamento adequado, você precisa seguir alguns passos. Primeiro passo, preparar a musculatura, porque é ela que vai reposicionar a articulação. Então, preparar a musculatura. 2, posicionamento articular. 3, trabalhar o posicionamento dos dentes anteriores para gerar guias excursivas e determinar a dimensão vertical. Com isso, eu também já tenho como o Célio diz, né, a cereja do bolo, o final ali, que seria a parte estética, que nós vamos comentar depois. E o quarto seria estabilidade posterior, com oclusões em longo eixo do dente, posicionamentos dentais adequados, curvas de compensação adequadas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje nós vamos trabalhar o 1 e o 2, que seria o preparo da musculatura e o posicionamento articular dentro do nosso planejamento, que a gente faz normalmente no nosso dia a dia em reabilitação oral. Então, a gente segue alguns passos, né? E do 0 até o 5, esse passo 0 seria o preparo da musculatura. Todo o preparo muscular que a gente tem feito há anos, né, por vários professores na literatura, é a utilização do JIG, né, que vai fazer uma desprogramação neuromuscular e que essa desprogramação vai levar a articulação para uma posição definida, estabilizada e reproduzível, chamada relação central, e nós vamos conduzir a reabilitação a partir desse ponto inicial. Só que em algumas situações, a gente entendia em pacientes, por exemplo, como o Célio disse, com hipertrofias de um lado mais do que o outro, a paciente tem um lado preferencial de mastigação, o paciente que tem uma hiperatividade muscular, o paciente tem um bruxismo ativo. Então, muitas das vezes a gente percebia que isso não era tão possível assim. E a gente levava, através de manipulação, bimanual de Dawson, manipulação frontal, as técnicas que são... uso do GIG convencional, de Lúcia também. Isso, as técnicas que são comumente empregadas, e a gente via que, às vezes, elas não coincidiam, né? A partir do momento que a gente colocava um provisório, por exemplo, o paciente não tinha estabilidade, ou seja, a gente entendia que esse paciente ainda não estava numa posição realmente estável.
E aí, nós tivemos contato com um aparelho, né, que é o TENS, que é um neuroestimulador elétrico, que gera estímulos através da pele, que chega ao músculo e faz ali uma melhora na fadiga muscular, uma melhora na oxigenação e faz com que esse músculo se movimente sem a força dele, através do estímulo elétrico. Né? E isso equilibradamente, de um lado, com a mesma intensidade que o outro, gerando essa mesma força, o músculo vai movimentar a mandíbula de maneira igual de um lado com o outro. E nós trouxemos isso, alguns protocolos que a gente desenvolveu aqui, junto com o pessoal da fisioterapia, e nós conseguimos chegar num resultado interessante de posicionamento muscular e posicionamento articular legais. Então, assim, mais previsíveis, mais fácil da gente conseguir. Mas, Renato, cada vez eu observo mais na prática diária, na clínica, a necessidade do uso desse aparelho, dessa descarga elétrica, para você conseguir realmente. É muito comum, o paciente chega para você com um desvio de linha média. Quando você coloca ele no aparelho Neotens, 30, 40 minutos depois, quando você remove, aquela linha média, muitas vezes ela estava aqui, ela faz isso. Certo? Então agora você imagina se ele for para o ortodontista e naquela posição ele alinha os dentes. Para tentar alinhar a linha média, que na realidade não havia desvio de linha média, havia um desvio articular. Um posicionamento articular incorreto. À medida que eu corrigi essa articulação, ele voltou para a posição. Então, cara, isso aí dá para fazer numa primeira sessão. Exatamente. No primeiro contato com o paciente. Olha a importância de você ir para a ortodontia também. Exatamente. E aí, nós trouxemos, então, esse aparelho para a prática nossa, né? Aqui existem algumas formas de desprogramação. A técnica de manipulação manual da mandíbula, jig de Lúcia, tiras de long ou lift gauge, fios de roca, o TENS, né, que nós vamos falar, desprogramador de COIS, desprogramador de Aragão, enfim, tem uma série de dispositivos que com o mesmo objetivo, desprogramar a musculatura para que eu tenha um posicionamento articular mais adequado. Então, essa é a primeira técnica, né, o JIG, que foi descrito, né, aí por Victor Lutia, né, e foi o primeiro dispositivo da literatura, né, com o objetivo de desprogramação. Então aí depois todos esses outros métodos foram implementados e ele mostra, né, através de alguns artigos aqui que realmente tem uma desprogramação. Você utilizando o JIG aí em torno de 5, 10, 15, 20 minutos, você consegue uma desprogramação, mas a gente tem um receio com pacientes parafuncionais, com pacientes com hipertrofia, que são os pacientes de reabilitação. Né? Eu tenho um artigo, se eu ler esse aqui para você, um artigo aqui, diz o seguinte: efeito do JIG de Lucia por 30 minutos na reprogramação neuromuscular em indivíduos normais. 42 indivíduos dentados, saudáveis, com idade entre 21 e 40 anos, com oclusão normal e sem hábitos parafuncionais ou disfunção tempo-mandibular, foram avaliados. Então, será que em caso de pacientes com DTM, pacientes com hipertrofia muscular severa, unilateral, será que realmente o uso desse dispositivo vai conseguir uma desprogramação real e efetiva? Exatamente. Por isso que a gente começou a pensar na possibilidade de somar a um dispositivo já existente, somar o uso do neuroestimulador elétrico, né? Transcutâneo. É isso aí. Então, hoje a gente tem como hábito utilizar os JIG mesmo, que é o que a gente faz comumente, né, associado ao TENS. A gente já utilizou placas desprogramadoras, o paciente fica um tempo utilizando, né? Então não é algo imediato, mas hoje com o TENS a gente consegue gerar previsibilidade num tempo, né, mais rápido, um dia só, a gente consegue fazer esse posicionamento articular e agilizar aí todo o processo de reabilitação. Então o TENS associado ao JIG, seja ele multifuncional, seja ele convencional, é o que a gente tem utilizado para fazer essa desprogramação. O TENS é um aparelho
que gera neuroestimulação elétrica, muito utilizado na fisioterapia, tem ele aí desde a década de 70, né? Ele pode promover analgesia, oxigenação local, traz uma melhora nessa fadiga muscular. Se você começar a observar, esses pacientes que têm parafunção, eles ficam um pouquinho tempo com a boca entreaberta, eles começam a tremer, né? Fadiga muscular. Fadiga muscular. Então o TENS ele trabalha muito essa questão da fadiga muscular, muito interessante. Então ele é utilizado para relaxar a musculatura, estabilizar a oclusão fisiológica, auxilia na realização de registros interoclusais, pode tratar, aliviar dores aí relacionadas a disfunções, melhora a circulação local, melhora a oxigenação, aumenta a amplitude de movimento, pode ser utilizado aí em pacientes pós-cirúrgicos, como trismo, por exemplo, em pacientes com remoção de terceiros molares, enfim, é um aparelho bem interessante. O trismo é muito legal, viu? É um aparelho que tem uma estimulação elétrica constante. Então, ele é bem interessante. Então, esse é o aparelho. A gente vai trabalhar aqui com modulação de frequência, de largura de pulso e de intensidade em determinados tempos. Né? Então, esse é o que a gente usa, o TENS Med 4, ele tem 4 canais, você consegue colocar em 4 pares de músculos diferentes, não precisa dele. Você pode comprar o TENS Med 1, que tem 2 canais, ele tem a mesma função, ele regula frequência, pulsação, intensidade. Você trabalha 2 pares de músculos, a gente geralmente trabalha o par de músculo temporal, um pouquinho mais baixo na região do arco zigomático para trabalhar pterigoide lateral e na musculatura do masseter no feixe. Mas você central. sabe, eu vou te falar uma coisa, dependendo do custo-benefício, do valor do de 4 canais e do de 2, você pode comprar o de 4, porque você pode, em vez de você usar um eletrodo na região aqui tentando pegar o pterigoide lateral juntamente com o feixe anterior do temporal, você pode usar o eletrodo para cada região. Você consegue um resultado bem mais efetivo. Eu tenho usado. Mas assim, ó, se você for pensar, o eletrodo, o TENS, ele gera uma neuroestimulação. Então, o efeito não é só local. Sim, Então, assim, tem muitos fisioterapeutas que vai tratar migrânia, por exemplo, eles colocam o eletrodo no braço. Então, assim, pode comprar o de 2 canais normal, né? Porque o preço está muito alto. Está diferente, né? A gente começou esse aparelho TENS Med 4 com 500 e poucos reais. Depois, hoje ele está a R$1.000 e o TENS Med 2, TENS Med 1, nesse preço aí de R$600. Então, o pessoal já começou a sacar que a odontologia está usando e o preço está subindo. Tudo que se vende para odontologia é mais caro. Enquanto ele está sendo usado em outra área, na medicina, na fisioterapia, ele tem um preço mais justo. Quando vai para odontologia, ó... Então, nós utilizamos basicamente o TENS em 2 modos, né? Eu mostrei para vocês que a gente vai variar o modo, a largura de pulso e a intensidade por determinados tempos. O paciente vai começar então, a gente vai posicionar os eletrodos, esse paciente vai utilizar então o modo contínuo, que ele tem a frequência e a largura de pulso estabilizadas ali. Você vai usar em torno de 10 minutos, né, numa frequência de 100 Hz e 70 a largura de pulso, para ele acostumar com essa situação. E depois a gente vai mudar o modo de variação de intensidade e frequência, e ele vai trabalhar numa frequência mais baixa, bem mais baixa, 5 Hz, com a largura de pulso de 150, em torno de 30 minutos. Pacientes que são braquicefálicos, com masseter muito forte, muito hipertrófico, hipercinético, né, que você vê que o cara movimenta muito aquele músculo, faz bruxismo e tudo mais, você precisa deixar pelo menos aí uns 40 minutos, 45 minutos. Ok? Então a gente muda, deixa ele um pouco mais, e aí ele vai trabalhar nas fibras musculares, vai ter uma ação do sistema nervoso, trabalhando na musculatura, melhorando a oxigenação, melhorando essa questão da fadiga, vai posicionar essa musculatura no vetor de força correto, né, melhorando a circulação e tudo mais, e aí ele vai, através desse estímulo elétrico, sem a força do músculo, levar a articulação para o lugar.
Então é basicamente isso que a gente faz. E nesse momento que você leva a musculatura para o local, você aproveita e faz o registro. No final, né? Junto já com o GIG em posição. Com o GIG em posição você registra. Então, olha só, voltando aqui, ó, ele vai levar uma movimentação da musculatura involuntária, né, através do estímulo elétrico, e essa movimentação que vai fazer com que o músculo se posicione na articulação. Beleza? Olha esse caso aqui, por exemplo, de um dentista, ó, depois que ele fez lá a utilização do aparelho, ele consegue levar a articulação para o lugar, morde lá num dente lá atrás com interferência e bascula para frente, ó. Então ele consegue achar o ponto certinho de interferência, isso é bacana. Depois que você faz o uso do aparelho, o paciente começa a morder diferente. Não, doutor, parece que meu dente não está encontrando. Você não precisa nem tocar na mandíbula. Nem encostar na mandíbula. Encosta, deixa que ele mesmo conduz, ele já toca só no dente aqui atrás, normalmente é isso. Exato. Então, nós fazemos a desprogramação com o GIG em posição, né, ou com algum dispositivo desocluindo os dentes, faz o uso do TENS, primeiro 10 minutos modo contínuo, segundo modo VIF, em torno de 30, 45 minutos, registra aqui na frente com o GIG, está pronto a nossa desprogramação. A partir daí eu posso montar esse paciente no articulador, mandar para o laboratório para fazer um planejamento. Aí nós vamos falar na próxima aula, eu vou acrescentar, eu vou movimentar, eu vou desgastar, eu vou movimentar e desgastar, eu vou movimentar e acrescentar, eu vou acrescentar e desgastar. Então, a tomada de decisão vai nesse próximo passo, né? Então, já tem um ponto anterior, volta essa aí. Ó. Registrei no GIG, faço um registro posterior, monta no articulador e está tudo resolvido. Pode ser um GIG convencional, pode ser um GIG multifuncional, que já me dá algumas condições para o laboratório fazer um encerramento diagnóstico no posicionamento e as informações estéticas que eu tenho. Isso aí nós vamos comentar depois, mas basicamente a gente trabalha dessa forma. Pessoal, não se preocupe que no curso a gente mostra detalhadamente, mais à frente vocês vão ver, a função desse GIG multifuncional, quais são as vantagens do GIG multifuncional, o GIG de caninos, tudo vai estar detalhadamente repetido por diversas vezes. Então não tem como não aprender, não sedimentar esse conhecimento. E as dúvidas que vocês tiverem aí, se vocês quiserem mandar para nós, podem mandar, nós estamos prontos a responder para vocês. Nós temos um curso online, pessoal, que tem tudo isso passo a passo, demonstrado, como fazer, como que a gente trabalha, como que a gente constrói, diagnóstico, planejamento, execução com resina, execução com cerâmica, resina mais cerâmica, como que a gente trabalha no nosso dia a dia, tem um caso clínico do início até o fim, temos aulas lá de cerâmicas, uma aula de mais de 4 horas de cerâmicas, mostrando indicações. Tem vários casos clínicos. Não, eu digo um caso clínico na prática, a gente fazendo do início ao fim, filmado do início ao fim. Tem vários casos clínicos, mas um específico, 100% do início ao fim, filmado na íntegra. Aula de resina composta posterior, mostrando como fazer uma classe 2, uma classe 1, levantamento de ponta de cúspide, que a gente faz muito nas nossas estabilizações. Aula de placas oclusais, aula de DTM, bruxismo. Né? Então tem muita coisa lá que a gente vai passar passo a passo para vocês. Vocês podem ver várias vezes durante um ano. Não entendi, ver de novo. Não entendi de novo. Nós temos uma mentoria, são 5 mentorias no ano que a gente entra junto com todos os alunos, responde todas as dúvidas. Nós vamos ter uma comunidade de reabilitadores. Essa comunidade, você pode trocar experiências com seus colegas, mande as dúvidas, coloquem lá um caso clínico, a gente vai discutir material, técnicas, tudo mais, né? É algo muito interessante. Vamos falar etapa por etapa, tudo que a gente está comentando aqui. É claro que aqui já vai te dar uma base ampla para você se tornar um reabilitador, mas se você quiser ver isso passo a passo, execução, com várias aulas, nós temos lá o nosso curso online que a gente vai lançar e mostrando toda essa questão do método. A próxima aula da nossa maratona, nós vamos falar especificamente desse planejamento, depois que eu monto no articulador e mando para o laboratório, por exemplo, como que eu vou desenvolver a minha tomada de decisão. Ou então,
Ah, não, é um caso que eu vou estabilizar direto com resina composta na boca. Como que eu faço isso? Eu não vou utilizar articulador semi-ajustável. Confira aí na próxima aula que a gente vai mostrar tudo para vocês. Beleza? Nós temos essas mentorias, né? Você vai falar em preço disso aí, Alves? Mencionar preço agora? Os preços, sim. Esse curso online que a gente está desenvolvendo, né, vai ser lançado recentemente. Na realidade é o segundo, né? É o segundo, né? É o segundo curso. Ele tem um valor X e que se você comprar ele nas primeiras 24 horas, você vai ter um desconto, né? Além disso, você vai ter 2 anos de acesso à comunidade. Fala o preço aí, Sérgio. Não, o preço dele, o preço inicial dele, total dele, é 12 parcelas de R$ 243,28. Esse é o preço. Mas se você comprar nas próximas 24 horas, são 12 parcelas de R$ 194,56. Na verdade, só deixar bem claro, não é nas próximas 24 horas, né? 24 horas depois que o curso for lançado. Sim, nas próximas, depois que o curso for lançado. Depois do curso ser lançado, 24 horas após, nós vamos dar R$ 500 de desconto, né? Que é esse valor aí, e mais 2 anos de acesso à comunidade. Né? Quem normalmente tem 1 ano de acesso. E aí nós vamos dar os dois anos de acesso e mais R$ 500. O que é que você faz de odontologia com parcela de R$ 194,56? Então, pessoal, uma restauração? Hoje, só para vocês terem uma ideia, o nosso curso de reabilitação, esse mesmo curso, na verdade, esse curso online eu acredito que ficou melhor do que o presencial, porque a gente acrescentou muita coisa. Muito conteúdo. Muita coisa. 1/3 do valor do outro. E outra, você pode ver isso quantas vezes você quiser durante o período de 1 ano, rever, né? Tem dúvidas, temos a comunidade, temos as mentorias e tá muito bacana, tá muito legal. E no nosso curso presencial esse valor é em torno de R$ 8.000, né? Que é o valor do curso presencial, e não tem nenhuma aula dessa, né? De cerâmica, de resina, não tem nada disso. Se a gente for fazer mais um curso de resina, de cerâmica, que é o que a gente tem, de laminados cerâmicos, mais um curso de resina, mais um curso de placas. Então, isso aí, esse valor, né, é bastante irrisório, perto do conteúdo que vocês vão ter. Então, são muitas horas, mais de 10, 12 horas de aulas, acho que umas 15 horas de aula. Então, é um curso realmente que compensa. Nós preparamos tudo com muito carinho, dedicamos muito para fazer você se tornar um reabilitador, né? Então, R$ 190 por mês é um valor assim, é uma restauração de resina composta classe 1, né? Vale a pena tirar uma restauração por mês para se manter atualizado, né? Para agregar no seu conhecimento, realmente. Então, na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre planejamento. Vamos falar dessa montagem articulador, dessa tomada de decisão, o que nós precisamos entender a partir do momento que a gente faz a desprogramação e posicionamento articular para que a gente possa seguir com o nosso caso clínico propriamente dito em reabilitação oral. E aí, Sérgio? Então é isso aí, cara. Fique com a gente e até a próxima aula, até a aula número 5 da nossa maratona. Valeu, pessoal. Até mais. Espero você amanhã.